Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula 37. Na aula passada a gente começou um assunto novo, né? O assunto era probabilidades. Na primeira aula, na aula 36, a gente conversou sobre dois conjuntos, né, que são as bases do cálculo da probabilidade, conjunto espaço amostral e conjunto evento. E hoje nós vamos relacionar esses dois conjuntos para obter o cálculo, né, da probabilidade. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira tela. Estou lembrando daquele diagrama, né, que a gente viu na aula passada, que mostra o conjunto espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades de ocorrência do evento, né, do experimento aleatório que a gente está estudando, e o conjunto evento, que é o conjunto dos elementos que pertencem ao espaço amostral e que interessam na pergunta do exercício, né? Então, esse conjunto evento deve ser sempre pensado também, né, como uma fração, como uma parte do conjunto espaço amostral. E o assunto de hoje, na verdade, é a relação entre esses dois conjuntos. Toda vez que a gente combina, então, que a gente compara a quantidade de elementos que existe dentro do conjunto evento com a quantidade total de elementos do espaço amostral, a gente tem o número, né, importante aí para o nosso estudo, que é o número que vai mostrar a chance de ocorrência desse fenômeno em relação ao todo. Vamos dar uma olhadinha então como é que funciona isso daí? Olha aqui, ó. Probabilidade de ocorrência de um evento. A probabilidade pode ser calculada pela fórmula. Veja que essa fórmula nada mais é do que a comparação entre as duas quantidades. Olha aqui, a probabilidade de ocorrer um evento A deve ser sempre, olha aqui, ó, a comparação entre o número de elementos que tem o conjunto A, o evento, né, em relação ao número de elementos do espaço amostral, do total. Toda vez, então, que eu comparo essas quantidades, o tanto de elemento que tem dentro do conjunto evento, com o tanto de elemento que tem no espaço amostral, eu tenho a probabilidade que pode ser expressa na forma de fração. Eu posso deixar expresso esse resultado na forma de fração e a gente costuma também, né, colocar na forma percentual. Então, duas possibilidades de deixar esse resultado. Tá? Nós vamos deixar ou na forma fracionária ou na forma percentual. Nós vamos ver isso nos nossos exemplos. Então, aqui eu só estou colocando, né, o que eu quis dizer com essa anotação aqui. Então, onde está ali P de A, eu estou me referindo à probabilidade de ocorrência do evento A, né? NA é o número de elementos do evento A e N ômega, né? Estou usando essa letrinha que a gente já usou na aula passada, inclusive, né? É o número de elementos do espaço amostral. Então vejam que para o cálculo da probabilidade, não interessa quem são esses elementos do evento, quem são esses elementos do espaço amostral. Interessa quantos são. Vocês percebem? Tanto para o evento como para o espaço amostral. Interessa o número de elementos que compõem o conjunto, né? Vamos ver isso daí dentro dos exemplos, fica um pouco mais simples. Vamos lá. Exemplo 1. No lançamento de um dado, determine a probabilidade de ocorrer. Vamos lá. Então, olha, aqui ele não está pedindo para eu fazer a descrição do espaço amostral, mas mesmo não pedindo, eu sempre vou começar exercícios de probabilidade fazendo a descrição desse conjunto. A não ser que o conjunto seja muito grande, muito difícil de ser representado. Aí a gente vai precisar imaginar o conjunto, né? Mas sempre que a gente puder escrever, né, fazer a descrição de todos os elementos do conjunto, fica muito mais visível, muito mais claro para a gente poder fazer o cálculo. Tá bom? Vou começar fazendo isso então. O fenômeno é o lançamento de um dado. Muito fácil, então vou escrever aqui do lado o meu conjunto espaço amostral. Tudo bem? Se eu lancei um dado, pode ter saído 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, 4, né? Então, ó, é isso que pode ter acontecido. Esse é o meu espaço amostral. Vamos definir, então, a letra A, probabilidade de sair um número par nesse dado. Então, ó, eu vou chamar de probabilidade do evento A. Tudo bem? Vejam que o evento A, eu vou escrever aqui em cima, ó, o evento A. O evento A é sair um número par.
Então, quem é que pode ser aqui? O 2, o 4 ou o 6. Esses são os pares. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A é o número de elementos desse evento A em relação ao número de elementos do espaço amostral. Isso que eu vou fazer, então, em todos os exercícios dessa aula, tá bom? Definir, olha aqui os dois conjuntos, tá vendo? Porque a hora que eu defino o espaço amostral e o evento, aí basta eu saber a quantidade de elementos que cada um tem para poder relacionar aqui, tá bom? Então, o número de elementos do evento são 3 elementos. Número de elementos do espaço amostral aqui, ó, são 6 elementos. Se a gente deixar assim, eu poderia até simplificar isso aqui, né? Dividir por 3 os dois, poderia escrever a minha probabilidade desse jeito aqui, ó. Falar assim, a chance de acontecer, então, de sair um número par é de 1 para 2, ou de meio, tá vendo? A gente costuma dizer 1 para cada 2. Então, cada vez que eu jogo o dadinho, né, eu tenho essa chance de 1 a cada 2 jogadas, por exemplo, de sair um número par. Né? A outra metade da chance seria de sair número ímpar, né, que eu tenho em mesma quantidade aqui no dadinho. Né? Posso deixar desse jeito, mas eu posso também escrever na forma percentual. E como é que eu escrevo na forma percentual? Eu faço a divisão, ó, 1 dividido por 2, isso daí vai dar, eu vou escrever aqui, 0,5, e aí eu multiplico por 100, essa quantidade que eu achei, sempre vezes 100, para escrever por cento, né? Esse 0,5 é para cada um, mas eu quero para cada 100. Então eu faço vezes 100. Isso aqui dá 50, e aí eu posso escrever por cento. Isso aqui é o mesmo, então, que 50%. Bem simples, né? Escrever na forma percentual. Basta fazer a divisão e depois multiplicar por 100. E multiplicar por 100 é aumentar 2 casas no número. Então eu pego a vírgula só e aumento 2 casas, né? Nesse caso 50%. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar então na letra B. Ele fala lá, qual é a chance de ocorrer um quadrado perfeito? Então a probabilidade, vamos chamar de evento B, sair um quadrado perfeito, a gente chama de quadrado perfeito os números que têm raiz quadrada exata, os números que são resultados de um número que foi elevado ao quadrado. Por exemplo, o 1 é um quadrado perfeito, porque ele é o resultado de 1 ao quadrado, né, que dá 1. Ou porque ele tem raiz exata, a raiz de 1 é 1 mesmo, então ele é um quadrado perfeito. O 2 não é quadrado perfeito, o 3 não, o 4 é um quadrado perfeito, porque ele é o resultado de 2 ao quadrado, ou de raiz de 4. Né? Desculpa, a raiz de 4 é a raiz exata. O 5 não é, o 6 também não é. Então, 1 e 4 são quadrados perfeitos. Vou colocar aqui, ó. 1 e 4. Então, a probabilidade de ocorrência desse evento B, né, é o número de elementos do evento B comparado com o número de elementos do espaço amostral. Então, veja, eu tenho 2 elementos no conjunto B, né, no evento B, e tenho 6 no espaço amostral. Isso aqui pode ser simplificado para 1 para 3, e eu poderia deixar dessa forma a minha resposta. Tá bom? Muitas vezes nos nossos exercícios do nosso livro vai aparecer nessa forma fracionária. Ninguém vai ter que se preocupar em escrever na forma percentual. Às vezes está escrito na percentual, então é interessante saber passar também, porque para fazer conferência, para ver se deu certo, né? É legal também a gente usar a forma percentual. Bom, eu não faço distinção nenhuma, assim, não acho mais importante fazer de um jeito ou de outro, não, tá bom? Então, tanto faz. Vamos lá? Então, olha, 1 para 3, ou poderia fazer a divisão. Se eu dividir isso aí, eu vou ter uma dízima assim, ó, 0, 3, 3, né? Uma dízima desse jeito. Quando eu faço vezes 100, eu aumento 2 casas, ó, isso fica 33,3 aí, aproximadamente, né? Porque aqui vai ficar quebradinho, nós vamos precisar aproximar, tá bom? E da mesma forma a gente pode fazer os outros. Olha a letra C. Na letra C, ele fala que um número, né, ele quer saber a chance, né, a probabilidade de acontecer um número maior que 6. Vou jogar um dado, a chance de sair um número maior que 6. Gente, o conjunto evento agora, vamos chamar de C, é um conjunto vazio, né? Não tem nenhum elemento aqui nesse conjunto espaço-amostral que seja maior que 6. Então, eu tenho um conjunto vazio aqui como conjunto evento.
Então, na hora de fazer o cálculo da probabilidade de acontecer esse evento C, eu vou ter nenhuma chance em 6. Vocês percebem? Se o conjunto é vazio, porque não tem nenhum elemento dentro. Então, na hora de contar os elementos, eu não tenho nenhum, tá vendo? Importante vocês perceberem que aqui eu usei o símbolo de vazio para mostrar que não tem nenhum elemento, mas aqui não é o conjunto que eu coloco, aqui é a quantidade de elementos que tem. E aí não é vazio aqui, é nenhum, é zero, né? Eu não tenho nenhum elemento, então aqui zero. Tudo bem? E o total aqui embaixo, né, o espaço amostral são 6. Mas 0 dividido por 6 é 0. Então eu tenho 0 ou 0% de chance, nenhuma chance, né? Esse tipo de evento é chamado evento impossível. Evento impossível, tá bom? Todo evento que não tem nenhuma chance de acontecer é chamado evento impossível. E olha o último caso aí, a letra D. Ele quer saber a chance de sair um número menor que 1. Não era isso que eu queria aqui. Um número maior que 6 e um número menor que 1. Não é isso que eu queria não, viu, pessoal? Eu vou mudar essa pergunta aqui, tá? Eu quero saber a chance de sair, por exemplo, um número menor. Ah, devia ter deixado esse menor, né? Só precisava mudar o número aqui, peraí. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu quero um número menor que 7. Tá bom? Então essa letra D é a chance de sair um número menor que 7. Vamos lá? Então agora o que eu tenho aí? O meu evento D são todos os números. Ou 1, ou 2, ou 3, né? 4, 5 e 6. Todos os meus elementos do espaço amostral, né, são menores que 7. Poderia ter escrito, nem precisava escrever tudo isso, poderia escrever é o próprio espaço amostral. Tá vendo? Dessa forma, na hora de calcular a probabilidade de ocorrência desse evento, eu vou pegar o número de elementos do evento, comparar com o número de elementos do espaço amostral, e vou ter 6 por 6. Isso dá 1. Né? Pode ser escrito também, se eu multiplicar por 100, né? 100% de chance. Esse aqui é o chamado evento certo. Bom, a gente chama de evento certo aquele evento que é certeza que vai acontecer. Então, se eu jogar um dado e perguntar qual é a chance de sair um número menor que 7, 100% de chance. Qualquer número que saia vai ser menor do que 7. Né? Então, é um evento certo. A gente costuma dizer que a probabilidade de ocorrência de um evento ela está sempre entre o evento impossível e o evento certo. Né? Está sempre entre 0 e 100%. Tá vendo? Então, isso é bem legal aí, por isso que eu quis mostrar para vocês nesse primeiro exemplo, tá? Só teve um errinho aqui na montagem dele. Tudo bem? Agora vamos para o próximo aqui. Exemplo 2. No lançamento de duas moedas, qual é a chance de ocorrer? Então, veja, antes de fazer isso aqui, eu vou montar a minha... poderia fazer, né? A gente já fez isso na aula passada, mas vamos fazer de novo, vai? Vamos montar aqui usando o diagrama de árvore. Bom, olha, primeiro poderia sair cara ou coroa, e depois, se saiu cara, pode ser cara ou coroa, se saiu coroa, pode ser cara ou coroa, né? Esse é o diagrama. Vamos montar o nosso espaço amostral. Olha lá, o espaço amostral seria cara e coroa e cara e coroa. Né? A gente usa esse K, né, para coroa para poder diferenciar da cara, para não ficar tudo C, né, pessoal? Então a gente usa um K para poder diferenciar, né? Bom, vamos lá, agora vamos resolver o exercício. Na letra A, qual é a probabilidade, qual é a chance, né, de ocorrer faces iguais? Então veja que o meu evento, vamos chamar de evento A, é a ocorrência de faces iguais. E eu tenho quem aqui dentro que tem faces iguais? CC, né, duas caras, ou KK, duas coroas. Tudo bem? Então, esse é o meu evento que eu quero que aconteça aí. Agora, a probabilidade, então, de ocorrer esse evento é a relação entre o número de elementos
do evento em relação ao número de elementos do espaço amostral. Então eu tenho duas possibilidades aí de sair faces iguais em 4 possíveis, né? Que são essas aqui, ó. Tá vendo? Bem importante definir o espaço amostral, né? Porque aí a gente consegue enxergar bem aqui a quantidade, né, de elementos que tem. Agora, em algumas situações fica mais trabalhoso de fazer isso, né? Mas a gente pode definir. Por exemplo, se eu tivesse jogado aí 5 moedas, por exemplo, né? 5 moedas, imagina fazer isso daqui, ó, uma terceira moeda, sair para cada um, né? Cara e coroa, para a quarta, para a quinta. Ia ficar muito grande isso daqui para fazer, ia dar um trabalhão de fazer isso aqui. Mas quando eu jogo 5 moedas, eu poderia pensar um quadradinho, ó. 4 e 5. Tá vendo? Com 2 moedas não era assim, ó. 2 moedas, eu tenho 2 possibilidades para a primeira, 2 para a segunda. 2 vezes 2 é 4, e aí eu tenho aqui as 4 possibilidades, tá vendo? Quando eu quero saber só quantas são as possibilidades, eu uso o princípio fundamental, né? Por isso que a gente aprendeu essa parte toda aqui antes de chegar na probabilidade, porque às vezes é interessante usar, né? No caso de 5 moedas, eu teria 5 situações assim, sempre cara ou coroa, né? Para a primeira moeda, para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Eu teria aqui, ó, 8 vezes 4, 16 vezes 2, 32, né? 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Eu teria 32 saídas diferentes aí, né? Caminhos diferentes aí. Então, ficaria muito trabalhoso de fazer isso. Seria com 5, né? Seria CCCCC, CCCCK, CCCKC, CCCKK. Teria que fazer 32 variações possíveis. Muito trabalhoso. Então, nesse caso, a gente só pensa assim, ó, tem 32 e a gente já sabe aqui, não o espaço amostral, mas o número de elementos do espaço amostral, que é o que eu vou usar no meu exercício. Tá vendo? Eu já vou aqui embaixo, aqui é 32, e eu posso resolver o exercício sem muito problema. Vocês percebem? Então, isso daqui é uma ferramentinha, o princípio fundamental, ó, uma ferramentinha útil para grandes quantidades, em que eu não vou conseguir fazer a descrição de todos os elementos, então eu, né, uso esse recurso aí. Bom, estou só comentando, nesse caso não foi necessário. Vamos continuar aqui, ó. Probabilidade de ocorrência, então, de sair duas faces iguais é de 2 em 4 ou de 1 em 2. Já acabou aqui o exercício, mas se eu quiser, posso escrever em porcentagem. 1 dividido por 2 é 0,5 e 0,5 vezes 100 é 50%. Né? Então, poderia ser escrito assim. Letra B. Qual é a chance de sair no máximo uma cara? Vamos lá, esse é o nosso evento B. Quem são os elementos que pertencem a esse conjunto? Veja aqui, ó, no máximo uma cara. Pode sair, então, no máximo uma cara. Olha, o que significa no máximo uma cara? Que não pode ter 2 coroas. Né? Então, ó, qual é a chance de ocorrer no máximo uma cara? Ó, pode sair uma cara, tudo bem, ó. Aqui, ó, uma cara, né? No máximo. 2 caras não pode sair. Na verdade, nenhuma cara também pode, né? Aqui teria nenhuma cara. Então, ó, nenhuma, uma. Até aqui está valendo, ó, no máximo uma. 2 não pode. Tá vendo? Então, a gente teria 3 possibilidades. Ó. Sair uma cara, poderia sair uma cara desse jeito, ou nenhuma cara. Né? Então, no máximo uma cara tem aqui dentro. Ó. Não tem nenhuma que tem mais do que isso. E aí, resolvendo agora a probabilidade da ocorrência desse evento B, número de elementos do evento B, pelo número de elementos do espaço amostral. Nesse caso, 3 chances em 4, isso é 0,75, que multiplicando por 100 é o mesmo que 75%. Tá bom? Ou assim, ou desse jeito, né? 3 em 4. Essa seria a probabilidade, então, dessa ocorrência. Percebam que, às vezes, o que pode gerar alguma dúvida, né, algum probleminha nesse tipo de exercício, é a interpretação da perguntinha, do evento, tá vendo? Às vezes, ele pode gerar alguma dúvida, né, e
E parece que as montagens de exercício e probabilidade costumam ser feitas sempre assim, tentando gerar alguma dúvida na gente, né? Mas eu acho que com treino, fazendo bastante exercício, a gente resolve esses problemas aí, né? Vamos para um último exemplo agora, pessoal? Deixa eu ver, é esse aqui mesmo. Nosso último exemplo. Esse último exemplo está um pouco diferente também. Eu quis pegar esse exemplo porque às vezes acontece, né, da gente precisar usar um pouquinho dessa ideia de conjuntos aqui. Eu acho que vocês já viram numa outra oportunidade, no primeiro ano, esse estudo dos conjuntos, né? Esses probleminhas envolvendo conjunto. Talvez vocês já saibam a técnica para a gente fazer esse tipo de exercício. Mas quem não sabe, né, quem tem alguma dúvida sobre isso, vamos prestar bem atenção nesse exemplo, porque ele é muito útil para esses problemas. Se a gente não tem uma técnica para fazer o exercício, a gente não faz. A gente acha que vai fazer tudo certo só lendo o probleminha, mas o exercício não funciona sem essa organização dos dados aqui no diagrama. Vamos lá? Então veja, ó, o probleminha fala o seguinte: em um grupo de 75 jovens, 16 gostam de música, esporte e leitura. Tudo, né? 24 gostam de música e de esporte, 30 gostam de música e de leitura, 22 gostam de esporte e leitura, 6 gostam somente de música, 9 gostam somente de esporte e 5 jovens gostam somente de leitura. Depois são feitas perguntas aqui sobre a probabilidade de várias coisas. Por exemplo, a probabilidade de eu apontar ao acaso um desses jovens, ele gostar de música. Sortear, por exemplo, um desses 75 jovens, né? E ele gostar de música. Então precisaria definir aqui quantos jovens que gostam de música, né? Só que da forma que ele coloca as informações aqui, a gente vai se confundir se a gente tentar usar os números diretamente. Vocês podem até tentar fazer isso daí sem o diagrama e depois vocês vão perceber o problema aí depois de montar, tá? Se vocês quiserem, inclusive, parar o vídeo agora e tentar resolver sem usar o diagrama, vocês podem tentar resolver. Mas depois que a gente terminar esse exercício, vocês vão perceber aí o que foi necessário fazer. Vamos lá? Então, o que a gente precisa fazer? Montar esse diagrama. Do começo do exercício, a gente já percebe que tem gente aí, desses jovens, que gostam de tudo, gostam de música, gostam de esporte e também gostam de leitura. Então é porque existe uma região, que é essa aqui do meio, tá vendo? Esse miolinho aqui, que é a intersecção dos três conjuntos. Dentro desse miolinho aqui é que vão estar a quantidade de jovens que gostam das três coisas. Né? Quem estiver aqui dentro gosta das três, ó. Está dentro dos três conjuntos. Nessa região, por exemplo, são jovens que gostam de música e de esporte, tá vendo? Mas não gostam de leitura, por isso que estão aqui, senão estariam aqui, né? Nessa região aqui são jovens que gostam de esporte e de leitura, mas não gostam de música, porque senão estariam nessa posição. Esses aqui que estão nessa posição gostam de música e leitura, mas não gostam de esporte. Esses aqui só gostam de esporte, esses aqui só gostam de música, esses só gostam de leitura. E ainda vocês vão perceber depois que vai existir gente que não vai gostar de nada disso. Então eles vão estar aqui fora, tá vendo? Uma região que não pertence a nenhum desses conjuntos, mas pertence ao grupo de alunos que foram pesquisados, né? Então vamos lá, como é que nós vamos preencher certo isso daí, né? Então nós não vamos usar todos esses números não, dentro dos conjuntos aqui. Esse é um erro bastante comum aí. O que a gente vai fazer é colocar primeiro, vamos começar de dentro para fora. Nós vamos começar com esse miolinho aqui, tá vendo? Aqui, ó. Vamos procurar os jovens que gostam de tudo e vamos colocar aqui. Então, ó, 16 gostam de música, esporte e leitura. Esses 16 eu vou colocar aqui dentro, pessoal. Nessa posição. Tá vendo? Eu tenho certeza, esses 16 gostam de tudo. São esse miolinho aí. E a partir de agora eu vou começar a olhar e prestar bem atenção no que eu vou colocar no restante. Eu vou precisar fazer subtrações. Olha aqui, ó. 24 gostam de música e esporte. Então vejam aqui, ó, música e esporte. Essa região aqui, ó, é dos jovens que gostam de música e esporte. Só que já tem 16 aqui dentro dessa região. Tá vendo? Então 16 com 8 dá 24. Então, pessoal, nessa região aqui tem que ter 8. Não sei se dá para entender bem aí o meu 8. Então, ó, 16 com 8, 24. Olha aqui, 24 estão no meio entre música e esporte. Gostam de música e esporte. Tá vendo?
Depois, olha, 30 gostam de música e leitura. Aqui, ó, música e leitura. Essa região aqui, ó, tem que ter 30. Tá vendo? Ele não fala que gostam apenas de música e leitura. Se fosse apenas de música e leitura, seria essa região aqui, tá vendo? Mas se eles gostam de música e leitura, esses aqui também gostam de música e leitura. Então eu preciso do restante aqui para dar 30. Então faltam 14. Vou colocar aqui os 14. Agora eu tenho 30 aqui que gostam de música e leitura. Tá vendo? Agora aqui, ó, 22 gostam de esporte e leitura. Esporte e leitura é essa parte aqui, ó. Só que já tem 16 aqui que gostam de esporte e leitura. Né? Então, eu quero 22, então ainda faltam 6, né? Ó. Agora eu tenho 22 aí que gostam de esporte e leitura. Depois, ó, 6 gostam somente de música. Só de música. Ah, então é essa região mesmo, aqui eu não preciso subtrair nada. Tem 6 aqui que gostam só de música. 9 gostam só de esporte. Então aqui, ó, nessa região tem 9. E 5 jovens gostam só de leitura. Então, nessa região aqui de baixo, tem 5. Agora, a gente percebe, parece que terminou, né? Completamos aqui. Só que foram entrevistados 75 jovens. Se a gente somar tudo aqui, pessoal, olha, aqui já tem 20, 36, 44, 59, 64 aqui, ó. Juntando tudo isso, eu tenho 64, mas eu tinha que ter 75. Está faltando 11 ainda jovens. Esses 11 jovens que não foram relacionados aqui é porque devem ter respondido ali que não gostavam de nenhuma das 3 coisas, né? Sempre tem pesquisas desse tipo, gente que não gosta de nada. Então esses 11 jovens, eles estão aqui, ó. São aqueles que estão na pesquisa, mas não estão nessas preferências aqui, né? Tudo bem? Agora sim está completado aí o nosso diagrama e agora eu posso começar a resolver o meu exercício. E aí eu poderia fazer, gente, uma infinidade de perguntas aí, muitas perguntas. E todas elas eu não precisaria me preocupar mais com o conjunto evento, está tudo aqui dentro. Eu só precisaria olhar e interpretar esse gráfico agora para resolver cada um. Vamos responder algumas. Ó. Primeira pergunta, qual é a probabilidade de apontar ao acaso um desses jovens ele gostar de música? Então veja, a probabilidade de acontecer esse evento A é o número de elementos do evento A, o número de elementos do espaço amostral. Veja, o número de elementos do espaço amostral são todos os jovens, porque quando eu apontar uma pessoa, né, quando eu sortear um jovem ali, eu vou estar pensando nos 75 jovens que tem ali. Né? Então aqui embaixo vai os 75 sempre nesse probleminha, que é o meu número de elementos máximo do espaço amostral. Em cima é que vai mudar. Então, no caso aqui, eu quero aqueles que gostam de música. Vejam que os que gostam de música, esse aqui gosta só de música. Não precisa gostar só de música, tem que gostar de música. Então, todos esses aqui gostam, tá vendo? Todos esses que estão aqui dentro. Eu tenho 20, 36, 44. Eu tenho 44 alunos que gostam de música. Vou colocar aqui, então. 44 de 75 gostam de música. E aí bastaria fazer a divisão. Fazer a divisão aí, 44 por 75. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui em algum lugar. Vai dar 0,586. Faço essa divisão. E depois, se eu quiser escrever na forma... poderia ter deixado assim, né? 44 para 75. Mas se eu quiser escrever na forma percentual, eu tenho que aumentar 2 casas. E aí, aumentando 2 casas aqui, ó, fazendo vezes 100, que vai ficar 58,6. Posso deixar assim, em algumas situações interessa, né? E às vezes eu posso aproximar também, isso aqui aproximadamente. Assim já está aproximado, né? Deve ter dado quebrado isso aí. Aqui eu não tenho certeza. Mas aqui com certeza está aproximado isso daqui. E poderia ser 59, por exemplo. Uma aproximação aí, porque o 6 aqui, né? Já é maior que 5, então poderia aproximar para 59%. Gente, isso aí a gente combina, né, nos exercícios, de deixar uma casa, de não deixar, ou de deixar na forma fracionária, né? Não é isso que realmente interessa para a gente aqui. É mais esse entendimento mesmo, né, de análise desse diagrama. Veja aqui a letra B, mesma coisa, né? Probabilidade de acontecer agora um outro evento, evento B. Mesma coisa, o número de
elementos desse evento pelo número do espaço amostral. O espaço amostral ainda é 75. Vamos ver o evento B. Olha aqui, ó. Probabilidade de, ao apontar ao acaso um desses jovens, ele não gostar de nenhuma das atividades. Quem é que não gosta de nada aqui? Esses últimos que a gente descobriu aqui, esses 11 alunos, né? Esses 11 jovens. 11, ó. Tá vendo? Aí eu faria a mesma coisa, faria a divisão em 11 por 75. Isso foi feito aqui também, estou usando um exemplo pronto, né? Isso aqui é 0,146, pessoal. Aqui, então, se aumentar duas casas, 14,6%, ou aproximadamente aí 15%, né? Dependendo da aproximação que eu fosse utilizar. Mas vejam que eu poderia fazer muitas outras perguntas, né? Por exemplo, se eu perguntasse assim, qual é a chance de sortear um aluno que só gosta de esporte? Eu teria que olhar aqui, ó. Bom, quem que só gosta de esporte? Esses caras aqui, esses 9 aqui. Então era só fazer 9 em 75. Né? Qual é a chance de pegar um aluno, lá de sortear um aluno que gosta de esporte, mas não gosta de música? Quem seria? Olha aqui, esse aqui gosta de esporte, esse gosta de esporte, esse também, mas esse aqui gosta de música também, então tá fora. Olha, seria aqui 9 com 6, 15, tá vendo? Teria 15 possibilidades em 75, do cara gostar de esporte, mas não gostar de música. Seria a chance do cara gostar de música e de esporte? Não, gostar de música, mas não gostar de leitura, por exemplo, né? Então eu venho aqui, ó, gosta de música, toda essa turma, mas não gosta de leitura. Então esses dois aqui estão fora. Então teria 8 com 6 aqui, 14. 14 possibilidades em 75. E assim por diante, poderia fazer muitas perguntas, né? Muitas perguntas, responder todas elas usando esse diagrama, né? Usando a interpretação do diagrama. Acho bem legal esse tipo de exercícios, tá? Apesar de dar um pouquinho de trabalho inicial para a gente montar o diagrama, mas depois fica muito fácil de trabalhar, né? Então eu acho bem legal e é importante que vocês entendam como funciona isso daí, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje. Os exercícios são exercícios do livro, tá? Estou deixando aqui para vocês, olha, do 3 ao 11, parece que é bastante exercício, mas a grande maioria deles é muito rapidinho de fazer. Vocês vão perceber que são parecidos com os primeiros exemplos, né? Deve ter, acho que 1 ou 2 desse último exemplo, que é um pouquinho mais trabalhoso. O restante, todos iguais aos primeiros exemplos, bem rápido de fazer. Então vocês não vão ter muito problema não, tá? Por enquanto também não tem muito o que se falar não, é mais a gente treinar mesmo essa ideia de relacionar o número de elementos do conjunto evento e o número de elementos do espaço amostral, né? Espero que vocês tenham entendido esses exemplos, tá? Se precisar voltar, rever, principalmente esse último exemplo, né? Vejam quantas vezes vocês precisarem, entendam direitinho, para que vocês possam fazer bem esses exercícios, tá? Esses são a base mesmo do nosso estudo de probabilidade, tá? Essa aula é bem importante. Bom, então façam tudo direitinho aí e na próxima aula a gente continua, pessoal.